Essa aula está sendo gravada para a turma de Introdução a Ferramentas de Pintura Digital do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. E se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance enorme dela não fazer o menor sentido para você. Inclusive, tem chance dela não fazer sentido nenhum para quem está assistindo aqui comigo ao vivo. Né? É uma aula sobre técnicas de acabamento em pintura, né, digital. E é um conteúdo meio denso, não dá para comprimir ele numa aula de 1h30 aproximadamente, que é o nosso tempo que a gente tem aqui. É um conteúdo para você estudar pelo resto da sua vida, se você tiver interesse. E se você não tiver interesse, saia correndo como um capeta foge da cruz. Né? Esse é um conteúdo muito extenso. Tá? Como essa é uma matéria de introdução, eu sempre posso falar superficialmente das coisas. Essa é a minha carta super trunfo que eu jogo toda a aula. É um curso de introdução, eu posso abordar só os pontos chaves do conteúdo. Tá? Então, para quem está vendo isso ao vivo aqui comigo, faz parte de um plano de ensino. A gente já passou pelos módulos 0, módulo 1, módulo 2. A gente está no módulo 3. A gente falou um pouco presencialmente sobre arte conceitual para a criação de jogos. A gente falou sobre a necessidade de criar vários desenhos para poder chegar em algum lugar. E agora a gente começa a falar sobre a finalização desses desenhos. Tá? A gente vai falar sobre a renderização e a finalização de desenhos. E existem algumas coisas a observar. Primeiro é que quando a gente fala de finalização, não necessariamente finalização é a arte para o produto final. A gente faz renderização para concept também. A questão é que você vai finalizar o desenho para concept num nível inferior ao nível final de impressão ou de produção. Né? Mas definir cor, definir materiais, definir do que se trata o conteúdo é importante. Tá? Eu tenho um exemplo aqui. Se eu lembrar, algum dia eu jogo os conteúdos nos links do YouTube, alguma coisa assim. Mas quando a gente fala de renderização, o desenho de um círculo, né, ele pode ser representado com renderização, né, de forma muito mais interessante ou muito mais completa. Né? Então, se a gente for pensar o desenho que está representado aqui nessas imagens, é círculo, cubo, cilindro, e ao mesmo tempo a gente pode finalizar ele de várias formas diferentes. Né? Essa aqui é uma folha de exercício, ela geralmente é fornecida para alunos poderem fazer outros materiais ou outros acabamentos. Então você consegue representar o círculo com quais materiais? Né? Então é isso que a gente fala sobre renderização. É você falar do que é feito a coisa, ou de que cor a coisa é composta. Né? Então a gente está falando sobre o acabamento da coisa quando a gente fala em renderização, falando do acabamento. E aí a gente vai ter, né, o primeiro, ele é uma bola muito mais densa e muito mais rústica, né, né, ela é feita, né, um material de acabamento parece um grafite, né, e essa é uma das formas de pensar em finalização. Finalização pode ser um material que você está usando para finalizar. Você pode estar usando grafite, guache, você pode estar usando pastel oleoso, pastel seco, né, você pode usar tinta acrílica, tinta óleo, você pode usar sei lá, colagem, você pode usar técnicas de... Vamos supor que você está usando caneta, né? Se você está usando caneta, você pode usar linhas, você pode usar pontos, você pode usar achura, pontilismo. Então tem uma série de técnicas que a gente pode usar para finalizar um desenho. Então quando a gente fala de renderização, a gente pode estar falando da técnica de acabamento do ponto de vista do material que você está usando para finalizar o desenho. Outra coisa que pode ser a representação do rendering é qual material é feito mesmo. Né? Então, o mesmo cubo, né, ele pode ser representado de concreto, de madeira, de vidro ou plástico. Lembrando, eu posso fazer com grafite a representação de concreto, com grafite a representação de madeira, com grafite a representação de vidro. E eu posso também fazer com tinta óleo a representação de concreto, com tinta óleo a representação de madeira. Então esses dois aspectos de decisão de acabamento, né, eles falam sobre o rendering. Por que isso é importante para a gente que está fazendo jogos de tabuleiro e jogos digitais? Quando eu vou fazer uma coisa no mundo físico, eu posso definir no conceito dele como que eu quero o acabamento. Então, você pode definir que o jogo todo vai ser feito de madeira. No concept, antes mesmo de começar a cortar madeira ou mandar para um marceneiro ou carpinteiro, não sei.
alguém depois me explica qual que é a diferença, que eu não sei. Os dois mexem com madeira, eu sei que um vai mais para construção, o outro vai mais para móveis, né? Mas eu não sei quem é quem. Mas enfim, antes de você realmente mandar produzir em madeira, pô, mas eu quero de madeira mesmo? E se fosse tudo de acrílico? Porque eu tenho também como produzir tudo de acrílico. Se for tudo de resina. E se for tudo de papel, com impressão no papel? Né? Então eu posso definir esteticamente antes de mandar produzir e definir inclusive orçamento, porque se eu achei que ficou muito melhor para o meu produto em madeira, mas também é muito mais caro, como que eu compenso o fato que eu não vou ter a madeira para poder representar o acabamento que eu desejo, né? E ainda assim entregar a sensação correta para o meu usuário. Será que eu vou fazer então uma pintura que parece madeira impressa num papel? É tudo de papelão, mas a impressão da peça ainda sugere que é coisa de madeira? Ou seja, eu vou usar a ilustração para sugerir isso? Né? Então, o render ele é importante para a gente definir essas coisas. Definir, tipo, tá, o que eu quero do meu produto final. Né? Então, eu consigo prototipar isso muito bem. Vocês vão encontrar muito o conceito de rendering em desenhos arquitetônicos e desenho industrial. Né? Então, quando uma pessoa faz um carro, ele está definindo a cor e o jeito que o metal deve brilhar quando finalizado, quando está fazendo um carro. Se eu estou criando um produto, eu quero falar para quem vai fabricar o produto se ele é de madeira, se ele é de metal, se ele é de plástico, se ele vai ser impresso na impressora 3D, ou se eu vou ter que mandar uma impressora de jato de molde plástico. Então, todas essas coisas, o próprio material que eu estou fazendo no meu desenho já vai sugerir para as linhas de produção. Até aqui, turma que está comigo aqui ao vivo, vocês entenderam? Tem alguma pergunta? Até só para identificação, o marceneiro é o que mexe com construção bruta, e o carpinteiro é com moto, um negócio menor. Tá, então, marceneiro, construção bruta e carpinteiro móveis. Beleza. Fica registrado aqui se alguém quiser saber. O Diogo deu para a gente a orientação. Às vezes nem um nem outro. Você vai precisar de um artesão para poder fazer as peças de madeira. Né? Não vai ser nenhum nem outro, porque você vai precisar de alguém que mexa com uma coisa um pouco mais específica. Né? Mas é isso. Se você vai imprimir tudo numa impressora 3D, vai sair com aquele plástico, aquele filamento. Mas se você renderizou antes e viu o acabamento e está ok com o acabamento, fica mais fácil. Né? Então, por exemplo, se eu fizer uma impressão numa impressora 3D, eu vou ter plástico, mas não vai ser lisinho assim não. Para ser lisinho assim, eu vou ter que lixar. Então é uma etapa a mais de acabamento. Então a gente consegue definir essas coisas. Essas folhas aqui, depois eu vou subir para vocês na plataforma, para vocês praticarem e tentarem fazer outras coisas. É legal fazer, por exemplo, um quadrado de carne, um quadrado de sushi, um quadrado de areia, um quadrado de terra. É legal experimentar essas coisas. É um exercício interessante para quem quiser explorar desenho, né? A gente talvez não consiga ir tão a fundo assim. Né? A gente está lidando muito com produto digital, né? Então a gente vai ter alguns atalhos aí. Quando a gente chegar no universo 3D, a gente vai ver que a gente tem formas de chegar nesse acabamento sem necessariamente ter que pintar esse acabamento. Né? Existem maneiras de chegar aí, né, nesse processo. E às vezes você só precisa ilustrar o conteúdo simbológico. Você não precisa ilustrar o conteúdo material da coisa. Então às vezes você vai precisar só de cores. Né? Você não vai precisar tanto se preocupar com um material. Só precisa que uma peça seja de cada cor, por exemplo. Muito comum em jogos de tabuleiro, tudo é de plástico e papelão, e você tem algumas coisas que são vermelhas, outras amarelas, outras azuis, para diferenciar os jogadores, por exemplo. Então, talvez você não tenha necessidade de representar os materiais, nem tenha necessidade de fazer a exploração do rendering. Certo? Tranquilo? Tá. Eu tenho aqui uma lista, isso aqui, de novo, depois eu acho os links das pessoas que escreveram essas coisas e ponho em algum lugar. Mas aí, vamos lá. Essa é uma lista de técnicas de acabamento, tá? E materiais relacionados. É uma lista superficial, eu vou ler ela por alto, tá? Só para que vocês tenham isso na voz também, vai estar no texto aqui na tela. Então, por exemplo, a gente tem a definição de desenho diferente da definição de pintura. Né? Supõe-se que desenho não precisa necessariamente da tinta. Né? Se eu estou usando grafite, grafite não é tinta. Né? Ela não tem esse pigmento. Né? Ela é uma outra coisa. Então, a gente costuma associar lápis, carvão, tinta nanquim, os bastões de giz, pastel, com o desenho. Né?
Eles deixam um pó, um pigmento no papel, mas não necessariamente eles são o pigmento de tinta. Tá? A gente também tem os conceitos de pintura. Né? Então a gente vai ter mídias de pintura como aquarela, tinta acrílica, óleo, tinta guache, né? E também é possível pintar direto no gesso. Isso é considerado técnicas de pintura. Né? A gente também tem técnicas de mistura. Você pode combinar técnicas. Você não precisa... eu fiz o desenho com nanquim, então não posso pôr aquarela? Claro que pode. Você pode fazer a mistura de tintas. Né? Você também pode fazer os acabamentos das coisas e os processos de conceito fazendo escultura, né? Usando argila, usando massinha, né? E pode usar fotografia também para finalizar as coisas. Né? A gente tem resina, um material relativamente moderno, então hoje em dia a gente pode usar resina em casa, isso não era acessível 10 anos atrás, já não era fácil você comprar resina igual é hoje. Né? Hoje em dia é relativamente fácil comprar resina, né? Que é um líquido que plastifica, né? Ele torna rígido quando você submete ele a uma luz UV ou uma luz clara. Né? Então, a gente tem também as técnicas de impressão, serigrafia, gravura, são coisas que você cria um suporte e depois imprime. No Brasil, uma gravura muito comum é a xilogravura, que a gente usa muito no Nordeste para fazer literatura de cordel. Então você cava a madeira, passa a tinta na madeira e imprime. Tá? Então a gente tem todas essas técnicas físicas. Eu não vou mostrar cada uma delas, de novo, é muita coisa para eu mostrar numa aula, não é o ponto que eu mostro todas elas. O ponto é que vocês tenham uma noção que existem todas essas técnicas. Por quê? O digital está geralmente tentando replicar ou fazer analogia a essas técnicas. Então, quando eu pego um pincel dentro do Krita, né? Quando eu vou no Krita, aqui estou no Krita, e quando eu vou lá e pego o meu lapisinho aqui, ó, para fazer o meu rascunho, né? Deixa eu... Estou no modo borracha. O que esse pincel está tentando fazer é simular o grafite. Ele está tentando simular o efeito que o grafite tem no papel. Se eu não conheço a técnica do grafite e estou usando um lápis grafite, né, eu tenho uma distância intelectual aí. Eu preciso... Eu não diria que eu tenho que saber o grafite, mas é bom eu apaziguar essa diferença. Né? Falar assim, não, eu não conheço e eu sei que eu não conheço, já é um bom começo. Você falar assim, nunca mexi com tinta a óleo. E eu não desejo isso para nenhum de vocês, porque o solvente da tinta a óleo fede, que é uma beleza. E é um gasto e dá um trabalho danado, mas se você sabe que existe pintura a óleo, e sabe que tem pincéis que vão simular pintura a óleo, você consegue apaziguar essa diferença. Você consegue ver fotos de pintura a óleo e você consegue também ir nas galerias. Aqui a gente está em BH, então quem não estiver vendo esse vídeo e não estiver em BH, pode sentir inveja, não tem problema. A gente está num campus que é próximo à Praça da Liberdade. E todos os museus do circuito da praça são museus gratuitos, que você pode entrar lá sem pagar nada. Isso não é comum no planeta Terra, gente. Isso é comum em Belo Horizonte. E se vocês forem nesses museus, vai ter exposição com tinta a óleo, com tinta acrílica, né, com tinta automotiva às vezes. Então é bom você vir e ler a técnica do lado do quadro para ver do que é feito e ver como que ele se comporta, tá? Isso vai te ajudar a tomar decisões sobre como você vai usar os pincéis e qual acabamento você vai dar. Dá para entender isso que eu falei até agora? Então deixa eu mostrar um exemplo prático disso. Alguém que está usando o digital, que sou eu, para representar várias técnicas diferentes, né, para finalizar os seus desenhos. Ou seja, eu sou uma pessoa que faz quadrinho na vida. Isso não é marketing, tá, gente? Pelo amor de Deus. Até porque meus negócios é tudo de graça nas internet, né? Então, eu tenho alguns produtos lançados no itch.io. Né? Eu tenho 3 livros de quadrinho aqui, eu tenho mais 2 livros que eu lancei antes, que são livros físicos. Vai saber onde é que vocês vão achar isso para comprar, já deve ter esgotado. Eu tenho estoque lá em casa, mas eu não estou vendendo mais. Né? Mas eu tenho livro físico. E esses quadrinhos que eu faço são uma série de desenhos que eu tenho que finalizar, ou não. Né? Eu tenho que decidir a finalização dele constantemente. Então, eu estou, em alguns desses quadrinhos que eu faço, eu estou emulando técnicas manuais. Em alguns, eu estou, de fato, usando técnicas manuais. Eu tenho cerca de 1.500 tiras publicadas,
né? Não é muito, na verdade, não é muito. Isso para um universo de tiro, isso é pouco, né? Mas é porque eu publicava muito esporadicamente. Às vezes uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, no decorrer de muitos anos. Então isso não é um volume tão alto. Se vocês forem ver autores de tiras, eles fazem bem mais do que eu, né? Eu sou um autor bem relapso, né? Mas vamos lá. Eu tenho 1.500 tiras, mais ou menos. Deixa eu mostrar mais ou menos o que é o padrão regular de tira que eu faço, né? Até porque eu não sou muito bom com padrão regular, não. Geralmente minhas tiras, elas eram publicadas em tons de cinza. Tem um pouquinho de um azulzinho aqui, mas não é relevante, tá? E eles são publicados em tons de cinza porque eu tinha a intenção de imprimir todos eles. E a impressão em preto e branco é muito mais barata do que a impressão colorida. Então, se eu tinha a intenção de fazer livros físicos, eu tenho, dividindo pelo volume médio de livros, eu tenho o equivalente a 8 ou 9 livros para publicar no total. Né? Talvez 10, uns 10 livros para publicar no total. Ou seja, eu tenho 10 compilações de tiras para fazer. Eu já fiz 5, então eu estou na metade. Só que os 2 primeiros eu fiz físico. Eu tive que gastar dinheiro com gráfica. E aí, vamos pensar sempre em preto e branco para não gastar dinheiro com gráfica. A partir do momento que eu estou desistindo de fazer o livro físico impresso, quer dizer que eu posso finalizar ele com mais liberdade. Né? Então, em algum momento eu falei, não, eu não tenho obrigação de fazer todos os livros para serem publicados em mídia física. Então, eu posso experimentar mais. A partir do momento que eu posso experimentar mais, eu já posso escolher o acabamento da tira pensando no que ela representa para a história, ou o que é mais engraçado fazer, ou o que eu estou afim de fazer naquele momento. Tá? Então, deixa eu dar alguns exemplos de tiras coloridas. Deixa eu pegar uma tira colorida que segue mais ou menos o padrão de acabamento que eu uso. Mais ou menos, né? Porque é muita tira, gente. Olhando assim, eu nem sei. Talvez isso aqui? Deixa eu ver. Tá. Esse é o tipo de acabamento mais regular que eu faço quando eu faço cores. Né? E já dá para ver que, comparado com o preto e branco anterior, tem muito mais informação aqui. Tem muito mais pintura nesse acabamento. Né? A gente tem tipo um fundo que tem uma textura em manchas que não desenham o fundo, eles só sugerem o fundo, né? Porque preguiça manda aqui, né? Então, eu tenho, tipo, a sugestão de que tem árvores no fundo, mas eu não estou desenhando elas, eu estou deixando a mancha da pintura resolver. Eu tenho uma textura aqui que sugere o que é o debaixo d'água desse universo meu. Eu uso essa textura em, sei lá, 90% das minhas tiras. Eu vou lá e uso essa textura, que é uma textura que eu fiz no papel, escaneei e deixei pronta para aplicar nos meus desenhos. Mas os personagens, eles geralmente é uma linha preta, cor chapada com um highlightzinho, ou seja, é um acabamento muito recorrente. Eu faço a cor chapada e marco um brilho adicional no topo dos personagens. Esse é o acabamento regular que eu faço, tá? Mas eu não preciso ficar preso a ele, porque eu estou fazendo 1.500 tiras na vida, eu posso experimentar para cada tira um acabamento diferente. Eu posso experimentar técnicas diferentes, eu posso tentar explorar, representar técnicas diferentes, né? Então, eu vou ter, acho que é lá pela 240, 240, talvez. Olhando pela miniatura, nem sempre eu consigo acertar. Eu vou chutar alguma aqui. Eu vou chutar uma aqui. Então, esse é o acabamento padrão. Isso aqui sou eu sacaneando o acabamento já. Então, esse acabamento, ele é o quê? Ele é a finalização imitando um glitch. Né? Eu não preciso
necessariamente finalizar o desenho com desenho. Eu posso finalizar o desenho com efeito. Isso é uma coisa que o digital vai me trazer, né? Então eu posso explorar essas brincadeiras. Deixa eu avançar aqui algumas tiras aqui. Vocês vão ver que tem um acabamento mais ou menos uniforme, mas que vai mudar, por exemplo, o acabamento padrão, né? E aqui um acabamento que já muda o quê? A relação de luz, né? Então aqui eu já estou tentando dar a sugestão de que existe uma iluminação atrás do personagem, dando um highlight nele. Isso em parte porque eu quero dar a sensação de que existe uma força de luz muito extrema no fundo, né? Então vale a pena mudar a relação de acabamento e tentar desenhar uma sombra para poder representar isso. Ainda não fiz nenhum acabamento diferente da minha técnica. Daí é um monte de cor chapada com a textura no fundo e umas manchas de cor. Ainda não explorei muito aqui o acabamento nessas tiras, né? Deixa eu avançar algumas aqui. Aqui eu já começo um negócio diferente. Esse acabamento ele já não é mais o acabamento de linha preta, preenchimento de cor chapada. Esse acabamento já é o quê? Já é a linha e a luz, elas são a mesma coisa. Então eu tenho... não existe um preenchimento, o fundo é totalmente preto. E a luz de backlight e a luz principal, elas fazem a forma do desenho. Então eu estou usando só preto, branco e vermelho aqui. E na parte da tira que não tem essa iluminação, eu já não estou usando linha no acabamento. Já não tem a necessidade. Não sou obrigado, de novo, não tem a polícia do desenho que vai falar, cadê a linha? Por que você não colocou linha no seu desenho? Né? Outra coisa, essa tira não tem a textura. Eu não estou usando aquela textura que eu uso quase sempre. Eu posso decidir essas coisas. De novo, tudo isso é decisão de acabamento. Eu tenho um contexto e naquele contexto eu quero utilizar cor diferente, acabamento diferente para dar sensações diferentes. O legal de fazer tira é que, como eu fazia isso semanalmente, 2 a 3 vezes por semana, eu tinha um volume muito grande de experimentação para fazer. Quando a gente está num caderno de desenho, ou quando a gente está usando material físico, uma das barreiras é possuir os materiais. Às vezes você tem uma lapiseira, uma caneta, e é isso que você tem. Então, tudo que você vai desenhar vai ter acabamento de lapiseira e caneta. E eu não saio falando para o pessoal, não, você tem que comprar uma aquarela. Já viu o preço de uma aquarela? É caro para chuchu. Então, nem todo material é barato, nem todo material é acessível. Então, o digital ele vai me dar, na verdade, uma liberdade de experimentar acabamento muito grande, porque ele não vai gerar um custo adicional por um material novo. Se eu quiser fazer uma tira simulando aquarela, ou simulando pintura a óleo, ou simulando Ashura, eu não tenho que ir na loja comprar um material específico para fazer isso. E isso é uma das vantagens do digital. Existe a desvantagem que, se você for comprar um computador, caso você não possua um computador ou uma tablet, o dinheiro que você gasta para comprar um computador, você compra muito material, querido. Você compra muito material. Então, material não é caro a ponto de falar, não, vale mais apenas um computador. Não. Mas se você já tem um computador, já tem um software, já está trabalhando nele, ele não vai te impor custos novos, uma vez que você decidiu usar isso aqui. Eu tenho algumas tiras que eu estou tentando imitar técnicas de outros artistas, né? Então, aqui, a gente vai ver que o meu acabamento ele é massivo de linhas, então é um acabamento feito de Ashura, né? Que são essas linhas que a gente vai cruzando para dar um sombreamento. Isso é uma técnica comum, tanto para ilustração com nanquim, com pena nanquim, mas também com gravura em metal, onde você vai arranhando uma placa de metal para usar ela como matriz de impressão. O dinheiro que a gente tem, o dinheiro físico que a gente tem em cédula é feito assim, com gravura em metal, então alguém vai lá e cria a matriz arranhando nela e gera tipo, a impressão, o que torna muito impossível você simplesmente falsificar essa matriz. Né? Essa matriz, replicar ela com precisão é impossível, porque o material é diferente, a granulação é diferente, então
você ter uma impressão de algo que é feita em uma gravura em metal criada manualmente gera propriedades que dá para rastrear a falsificação. Então você sempre consegue localizar uma nota falsa pelo resultado da gravura, né? É difícil, nem todo mundo vai perceber pegando, né? O cara vai lá e imprime um xerox e finge que é 50 reais. Tem gente que cai, né? Às vezes o cara nem vê que é só um xerox. Mas se essa cédula cai na mão de um especialista, né? O cara sabe. Então é muito difícil porque o processo de impressão é muito único, né? Então eu tenho algumas outras aqui. Então, isso aqui é imitando uma tinta mais rígida, né, como a tinta acrílica, né? Então, as manchas mais marcadas aqui, né? Então, esse tipo de mancha mais dura, né, mais marcada, é comum em tinta acrílica. Então, a gente consegue no digital simular essa massa de tinta mais marcada. Isso acontece com guache, com tinta acrílica, né? Aqui eu fingindo que sou Van Gogh. Né? Então eu estou simulando aqui um pouco do relevo da pincelada. Né? O Van Gogh usava a pintura a óleo, mas ele não tinha a preocupação de fazer a tinta virar só cor na tela. O intuito da pintura do Van Gogh é que a pincelada, né, e a cor da pincelada elas tivessem um destaque. Então ele estava preocupado ele colocava um bloco de tinta na tela e isso era a pincelada dele. E isso torna uma coisa interessante. Não é possível você entender uma pintura do Van Gogh sem ver ela ao vivo. Nenhuma reprodução vai te dar o relevo tridimensional dela, só vendo ao vivo é que você vai entender. Um negócio meio louco de perceber. Melhor que seja a impressão que a gente faz, ou melhor que seja a minha imitação de técnica. Não dá para fazer o mesmo efeito. Esse é um negócio bem interessante. Quando a gente descobre isso sobre pintura, a gente fala assim, ah tá, então a mídia física ela possui uma coisa que a mídia digital não tem, e que é sempre bom a gente saber. Eu posso emular relevo na mídia digital, mas de fato ela não tem esse relevo, porque a tela é plana. E você pode passar o dedinho lá para ter certeza. A sua tela, se ela não estiver plana, é porque está suja. Pode limpar. Né? Mas ela não gera um relevo quando você abre uma imagem. Talvez no futuro alguém faça isso, talvez, mas atualmente, né? Pessoas do futuro me avisem nos comentários se já existe tela com resposta tátil. Eu não acho que demora o povo inventar uma coisa dessas, não. Mas dá para ver que eu estou tentando simular aqui, né, a sombra que a tinta dá, né, quando você ilumina ela e ela tem relevo. Né? Quando a gente fala em pintura a óleo, renascentista, por exemplo, a pintura a óleo renascentista, ela, na verdade, não gera esse relevo de tinta. Né? Técnicas como do Leonardo da Vinci era para que você visse o gradiente perfeito sem perceber a pincelada. Então, a gente tem essa modificação histórica de como a gente aborda a pintura e de como a gente aborda a arte. Né? No Renascimento, domínio técnico era muito valorizado. Então, você ter, tipo, desenho com perspectiva perfeita, anatomia precisa, você ter a pincelada não é notável, o que é notado é a cor, né? Tudo isso tinha um valor no período renascentista. Quando a gente vai para o período impressionista, por exemplo, já não tem mais essa necessidade. Eles vão usar pontilhismo e o que eles valorizam é a impressão da luz e a impressão que a luz causa sobre a gente. Então, a gente pega a obra de Monet e ele pinta, às vezes, a mesma igreja em várias horas do dia, porque ele está tentando capturar a impressão da luz e não a forma precisa das coisas. Então, ele não está usando regra, ele está batendo a tinta para poder dar esse resultado. E eu posso fazer isso. Eu posso ir lá no meu desenho, em vez de finalizar com uma linha, eu posso ir lá e só batendo tinta. Né? O que o Van Gogh faz é uma evolução desse conceito. Não, evolução não necessariamente quer dizer que você vai gostar mais ou menos. Evolução é porque vem depois, tá, gente? Qualquer mudança é evolução, tá? Até negativa também é evolução, tá? Se mudou... mas, de novo, ele está querendo expressar algo. Ele não está tentando capturar a impressão da luz. Ele está tentando capturar uma coisa mais sensorial. Então isso gera um novo movimento de arte que é o expressionismo. E essa é uma outra coisa que vocês podem estudar para poder definir o acabamento de vocês. Em vez de pensar assim, qual material, qual
a técnica, pensar tipo assim, não, mas qual o movimento artístico? Qual o estilo de arte? Né? Então, se a gente for voltar lá atrás, né, as primeiras pinturas que a gente tem do humano é a pintura rupestre, pintura na parede da caverna. Eles tinham um jeito de pintar. E é bem interessante, eles pintavam as formas dos animais muito bem, mas o ser humano mesmo, eles pintavam uns bonequinhos de pauzinho, estava ok. E aí, então eles tinham mais interesse em representar bem os animais do que os seres humanos. E isso tem a ver com os valores desse povo. Toda a arte vai enaltecer os valores que ela considera válidos, né, ou que ela considera que tem que ser expostos. Então, quando a gente fala que o impressionismo ele quer representar a luz, é porque eles valorizam essa percepção. Esse é um valor que eles querem colocar lá. Isso vale para os temas também. Quando você pega uma arte católica, eles vão pintar santo. Né? É o que eles valorizam são as figuras dos santos, as figuras de Cristo, a figura de Deus, né? Se você for para uma outra cultura, né, que não tem esses símbolos, para que eles vão pintar? Eles vão pintar outros símbolos, outros significados. E geralmente a gente vai pintar também coisas que a gente considera belo ou considera, não, ou tem valor ou tem beleza. A gente está tentando imprimir algo que a gente acha que vale a pena que seja levado adiante. Então é possível ver também o conceito de beleza mudando na história da humanidade. Né? Então, na China antiga, era bonito ter uma barriga redondinha. Não a barriga plana, igual a gente tem hoje. Eu ia fazer sucesso demais na China. Minha barriga é super redonda. Né? Na China antiga. Se eu chegar lá hoje, já não é o mesmo valor. Eles valorizam muito a magreza, formas finas. Aí eu filho de cearense, já não ia fazer tanto sucesso. Né? Lá, minha pele é mais bronzeada, né? Minhas formas são mais grossas, né? Meus traços são mais grosseiros. Eu não ia cair no espaço de beleza que tem, por exemplo, no Oriente, que valoriza traços femininos no homem. Eles acham belo traços femininos em um homem. Eu não encaixo nesse padrão de beleza. Mas eu acho isso belo. Se eu for desenhar, eu também acho bonito, eu quero representar isso, ou eu acho bonito o contrário? O que eu acho belo? O que eu quero representar? Eu acho legal as pessoas vestidas de bermuda e havaiana, eu acho legal as vestidas de smoking. Quais são as coisas que eu valorizo e vou representar? De novo, isso também cai no espaço de decisão de acabamento. Né? Então, a gente tem todos esses pensamentos para fazer. Deixa eu dar uma passeada aqui nas minhas tiras, que eu falo demais. Né? Então, quando eu quero fazer uma coisa, por exemplo, um pouco mais agressiva, né, uma coisa que tem um pouquinho mais de violência visual, eu também vou tentar ser o quê? Violento com o acabamento. Né? Então, aqui, eu estou realmente esfregando a pincelada para poder representar essa agressividade. Não é só desenhar um machucado, é desenhar com a intenção mesmo. É fazer traço agressivo para representar a agressividade, é fazer traço calmo para representar a calma. Né? A gente consegue imprimir a nossa emoção na hora que a gente desenha. Né? Então, se a gente pega essa tira aqui, né, onde as coisas não estão indo muito bem, pelo visto, né, dá para ver que o traço é agressivo. Ele é agressivo porque tipo, o ano foi agressivo. Então existe uma combinação entre a narrativa que está sendo contada ali e o jeito de desenhar. Não é só a escolha das cores, não é só o design, não é só desenhar os machucados, mas é também a intenção do gesto. Isso é uma coisa muito interessante que a gente consegue fazer com arte de uma forma geral. Eu consigo fazer isso com fotografia, eu consigo fazer isso com desenho, eu consigo fazer isso com pintura, eu consigo fazer isso com escultura. Representar uma emoção pelo gesto que eu uso no processo de fazer. Né? Então, isso aqui é um exemplo de acabamento muito diferenciado dos outros e que vem de uma intenção muito objetiva. Né? Aqui eu vou passar algumas para... Às vezes a referência não vai ser clara para quem lê, só para quem faz. Não tem problema, tá? Não tem problema. A gente tem muita... Eu sei que o ideal é que o seu leitor entenda tudo que você está falando, mas nem sempre precisa.
Então, eu estou fazendo uma brincadeira que invoca capa de disco, invoca filmes musicais, invoca, tipo, a noção de diversidade de notas musicais, alterando todas as cores do que eu uso normalmente. Então, todas as cores foram trocadas. O acabamento não tem textura, não é o ponto, não tem por que eu ficar colocando textura nesse acabamento. Não tem por que eu colocar linha também nos contornos, por quê? O contraste de cor é o que eu quero falar. Né? E aí, quando tem o quadro final, gera o contraste que eu quero, que é as cores todas muito loucas, mas termina com o que é o padrão da tira, que é o personagem cinza num fundo neutro. Né? Então, tem muita piada interna para mim aqui, não tem problema. Não, a polícia nunca me prendeu por causa dessa tira. Nunca respondi judicialmente por ela. Você pode experimentar e pode fazer as coisas. Se as pessoas entenderem ou não, não tem problema. Se eu colocar isso e entender. Será que vocês vão entender que o peixe está cantando? Não sei. Será que eles vão saber? A gente tenta colocar os ícones para isso, mas será que eles vão entender que isso é uma música? E será que vai ser música mesmo se eu não tiver composto ela? Se eu falar que o peixe compôs uma música e está cantando uma música que eu mesmo não sei como é. Então, de novo, essas coisas me dão muita liberdade para desenhar, muita liberdade para explorar. Né? Então, eu acho que vale a pena também vocês fazerem coisas pela legalzice delas, não só pela simbologia objetiva. Então, você está desenhando, fez o desenho, tá. Antes de passar para frente, faz um caos, velho. Faz um negócio totalmente diferente. Explora aquilo. Em concept, em decisão, é muito importante isso. Você, então todas as minhas peças estão coloridinhas. Massa. Mas e se as cores forem diferentes? Finalizei a linha de todos eles. E se eu tirar a linha? Será que muda? Será que vale a pena? Não falo isso por falar, tá, gente? Não falo isso por falar. Eu vou abrir aqui o GIMP porque o exemplo que eu quero mostrar agora está no GIMP e eu deixei ele fechado por algum motivo, eu não deixei ele aberto. Eu quero mostrar um exemplo de experimentação que eu estou fazendo recentemente. Eu estou tentando desenhar um tarô, né? Porque eu quero, né? Não tem nenhum motivo, só estou com vontade. Né? Quero desenhar um tarô, né? Fazer as cartinhas. E aí, antes de desenhar todas as cartas, eu estou tentando definir qual que é o visual que eu quero. Então, eu estou desenhando uma carta para ver, tipo, essa é a estética? Né? Antes de desenhar 22 cartas, é bom eu definir, né? Eu acho que vai me ajudar, em vez de eu ir por demanda. Mas pode ser que não, pode ser que eu só apele e falo, não, vou fazer 22 cartas diferentes. Então, deixa eu vir aqui no meu recursos, assets, tarô, e vamos pegar aqui o... Então, o que acontece? Esse personagem aqui, eu fiz vários testes com ele. Eu fiz... Aqui eu quero mostrar um dos... Então, eu cheguei a experimentar... Eu não salvei todos os testes, não, mas... Eu experimentei o acabamento do... Tipo, e se as meias forem listradas? Nádia, eu fiz todo o acabamento primeiro para depois tirar. Eu fiz primeiro com as listras, depois falar assim, não, pera, e se não tiver listra? Né? Então, Deixa eu religando as camadas aqui. Então, o meu desenho, na verdade, ele é com essas listras no vestido e sem as listras na perna. E, eventualmente, eu tampei as listras. Eu não... eu falei, não, pera, não, deixa eu tampar as listras. Deixa eu tirar elas daqui. E no caso da meia, eu fiz a lista no vestido e fiz a lista da meia e falei, não, pera, tá demais. Então, essa experimentação, né, tipo, eu acho importante fazer. É tão difícil de chegar no desenho, né? Então, quando eu estava com esse resultado aqui, ó, eu estava achando que o resultado estava ótimo, estava satisfeito. Acabou? Não sei. Esse que é o lance.
né? Tipo, você acabou mesmo o desenho? Quando você terminou mesmo? Tipo, antes de mandar para frente, não, pera, eu testei tudo que eu podia testar, eu estou satisfeito com as tentativas, existe alguma ideia que eu gostaria de testar antes? Não, a gente está na etapa de concepção, a etapa de concepção é muito importante ter essas explorações, né? Tipo, e se minha nave for de metal, e se ela for de plástico, e se ela for de madeira, e se ela for de gesso, né? Tipo, faz diferença? Tem um que eu prefiro, né? Se eu escolhi um material, tem um motivo para ter escolhido o material, né? Não, se eu tiver motivo para essas cores, fica mais fácil de definir elas. Se eu não tenho motivo, por que ela não pode ser verde? Por que o fundo não pode ser amarelo? Por que tem que ser vermelho e azul? Né? Então, ainda tem essa etapa para eu ver, tipo, qual que é a paleta mais legal para eu usar isso? Qual que é o contexto dessa peça? Né? É um tarô só porque eu quero fazer, ele vai ficar muito obscuro, né? Mas a partir do momento que eu tiver uma intenção, vai facilitar demais, né? Então, isso ajuda a gente a definir quais materiais. Você fala assim, não, eu quero que seja uma coisa rústica, eu quero que o tarô ele transmita uma sensação brusca, ou eu quero que o tarô seja delicado, eu quero que ele seja amigável, eu quero que a pessoa que conhece tarô, eu vou escrever o texto desse tarô, vou escrever minhas próprias cartas, né? E só vai sair resultado positivo, nunca vai acontecer nada de errado, né? Todo mundo tirar o tarô e vai falar, fortuna, Então eu posso ter um tarô todo dourado, com um monte de coisa de ouro e um monte de símbolo alegre, pode ser só um monte de emoji de sorriso, né? Agora, e se meu tarô for só treva, for só, tipo, não, tudo vai dar ruim, né? Será que eu faço ele todo preto e roxo? Será que, porque eu estou fazendo um tarô alegre, eu estou fazendo as coisas parecerem douradas? Será que eu uso uma coisa que parece mais pintura a óleo, umas coisas que dê um tom mais gradiente para parecer mais delicado, e o tarô que é todo gótico violento, eu uso uma técnica de achura para ter muita linha, muito espinho, muita ponta no desenho, para transferir essa ideia. Então, qual que é o objetivo de acabamento disso aqui? Certo? Tá tranquilo até agora, gente? Tá tranquilo até agora? Tá tranquilo? Então tá, se tiver dúvida, pode perguntar também. E aí, o que acontece? Vamos lá. Eu tenho uma tira. Não dá tempo, obviamente, de eu finalizar ela aqui, tá, gente? Eu não sou tão rápido assim, né? Eu não sou esses artistas de rua que faz a pintura do retrato em minutos e você pode levar numa hora, não. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte. O Krita tem 1000 materiais diferentes. Ele tem 1000 materiais diferentes. Ele já é uma caixa de material muito grande, né? E eu tenho uma lógica de finalização nos meus desenhos, né? Eu tenho uma lógica de finalização, como eu falei para vocês, eu tenho um fundo que eu texturizo, né? Eu tenho o meu rascunho aqui, né, que é o desenho base, e eu tenho minha camada de linha, que é por onde eu começo a finalizar as coisas. Eu acho fácil finalizar com linha, mas eu conheço gente que acha mais fácil finalizar com forma, né? Então isso é uma decisão muito pessoal, né? Tem gente que gosta de desenhar a forma primeiro, e em vez de desenhar a linha. Se eu não me engano, o Krita inclusive tem um pincel de desenhar a forma. Deixa eu ver se eu lembro qual desses 1000 pincéis que ele tem, que é o de desenhar forma. Eu não sei se eu vou lembrar, não. É muito pincel que tem aqui. Mas ele tem um pincel de fazer o preenchimento, né? Se eu lembrar, eu mostro ele. Se eu não lembrar, deixa pra lá, porque é muito, muito, muito pincel. Né? Olha quanto... Aqui, ó, esse aqui. Esse é um pincel de fazer forma, né? Então, tem gente que vai preferir fazer o acabamento das coisas, né? Deixa eu escolher aqui uma cor rapidinha. E a pessoa vai preferir fazer a forma primeiro, para depois ir preenchendo, né? Então, a pessoa vai
marcar os shapes e sobrepor os shapes, né? Então, por exemplo, se eu fosse fazer o olhinho dele aqui, né? E vamos fazer agora a bolinha do olho. Então, é shape, né? Então, vamos pegar aqui um... Deixa eu pegar o conta-gota aqui. Deixa eu escurecer essa cor aqui, né? E vamos fazer a nadadeira dele, né? Eu acho que eu vou fazer pretinho mesmo a boca. E aí eu pego tipo um vermelhinho para fazer a língua, né? Tá tudo bem fazer com shape. Tá tudo bem, não tá errado. Eu tenho alguma com shape? Eu tenho alguma com shape? Porque isso, apesar de ser assim, não foi feito com shape, não. Eu desenhei ali e preenchi com baldinho. Mas eu acho que eu tenho alguma com shape. Deixa eu avançar aqui. Pá, 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 pá. Eu tenho muita tira, gente. Desculpa. Perdão por ter feito tantas tiras na vida. Né? Eu vou pagar esse pecado lançando os livros. Eu sei que eu tinha uma que eu fiz com as formas geométricas. Não vou lembrar se tá para frente ou para trás. Mas dá para ver a quantidade de acabamento diferente que eu faço, né? Acho que dá pra, tipo assim, eu acho que eu provo um ponto quando eu falo que dá para experimentar. Se a gente dá uma folheada e eu mostro, tipo, a quantidade de acabamentos diferentes que tem porque eu sei que tem uma que eu fiz que é usando uma ferramenta de shape. Só não vou lembrar. Tá. Essa aqui, o cenário é feito com ferramenta de forma. O cenário todo é feito com ferramenta de forma. Então, o cenário todo é feito com shape, ele não é feito tipo com linha e preenchimento, não. Mas depois eu acho, é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. Eu misturo foto também, eu misturo, né, eu, eu faço o caos na minha vida, né. Então, deixa eu apagar isso aqui, né. Vou deixar, né, vamos deixar. Vamos passar para o próximo aqui. Eu não estou vindo por aqui, não. Eu acho que aqui vai dar para ver melhor a lista de pincel, né. E aí, uma questão que a gente tem aqui. Tem uns pincéis que são mais tradicionais do digital, né? Esses pincéis arredondados assim, né? Eles são os pincéis mais comuns do digital. O digital, por padrão, ele parece muito com a pintura a óleo renascentista. É uma pintura que você tem muito gradiente, muita mistura, mas você não tem marca de pincelada. Ele não texturiza por si só, né? Então, quando a gente pega um pincel desses default aqui, né, para fazer a pintura, né, se eu for pintando com isso aqui, né, e pegar um tom mais escuro aqui para fazer a sombra, a tendência desse pincel é me dar um tom meio gradiente, sem tanta marcação da pincelada. Isso é o mais comum do digital. O digital ele caminha muito ali na tinta óleo. Quando a gente pega os pincéis que têm simulação de cerda, né? Novo, eu consigo fazer isso com tinta óleo também. Mas agora eu estou indo para uma outra escola de pintura, onde a pincelada ela vai ter um valor maior aí. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder ver. Então, esse brush aqui, por exemplo, ele tenta simular uma tinta mais seca, né? Novo, a pintura a óleo renascentista não usava esse tipo de textura. Quando a gente vai para os impressionismos, expressionismos, para as artes mais modernas, é que eles começam a explorar isso também. No Oriente, isso era mais usado em técnicas de sommelier, técnicas de desenho, né? Mas a ideia de que a tinta, porque ela está seca, né, ela separa por cerda, né? Então a cerda vai lá e arranha a sua tela, né? Então, deixa eu desfazer aqui esses camaradas aqui. Acho que esse é o limite de Ctrl Z que eu tenho. Não tem problema não.
Eu vou ter, então, pincéis que fazem esse aspecto de cerda. Alguns pincéis aqui que eu pulei, eles fazem a dinâmica de marcador. Marcador é essas canetinhas que a gente tem à base ou de água ou de álcool, né? E a gente usa a sobreposição das manchas para poder fazer sombra, né? Então, se eu vou fazer uma cor aqui e vou fazer a sombra, eu uso a própria sobreposição da mancha para poder representar essa sombra. É um material mais moderno, a gente usa isso muito para marcar rápido, né? Então, você vai lá e com duas marcações rápidas você já está preenchendo uma área e já definindo sombra, né? Então, você consegue definir áreas de claro e escuro muito rápido, né? Então, é um desenho técnico, né, muito comum. Quando eu falei de desenho industrial, essa técnica é muito comum em desenho industrial, né? Desenho feito para essas técnicas, né? Aqui tem uma seção de grafites, né? Eu posso finalizar meu desenho todo com grafite, não tem problema nenhum. Eu vim aqui e usar, tipo, a textura do pincel para finalizar, né? Tipo, e parecer que eu esfreguei o lápis de cor, né? Na superfície, né? Lápis de cor, não, é um material escolar, um material relativamente moderno, né? Então a gente tem acesso, mas dá para fazer acabamento bem interessante. Geralmente quando a gente vai para o lápis de cor, a gente está puxando uma coisa um pouco lúdica também, né? Porque é um material mais próximo da gente, então a gente consegue sugerir coisas mais fantasiosas, né? Então posso ir para essa direção, tem vários grafites aqui. Aqui vai ter a seção de penas de nanquim, né? As técnicas de desenho que a gente vai encontrar bastante em quadrinho, né? Quadrinho porque é uma mídia feita para ser impressa com custo baixo, o contraste era muito importante. Então era muito comum que o desenhista finalizasse o desenho a lápis dele com uma tinta muito preta. Então isso acontece tanto no mangá quanto no quadrinho ocidental, né? Você ter essa marcação do contraste forte da linha preta, pensando na gráfica, tá? Então, a gente tem um conjunto de materiais desses aqui, de nanquim. A gente, inclusive, tem, dentro do Krita, marcações de tom médio que simulam resultados de impressão semelhantes ao que a gente vê em quadrinhos em preto e branco, né? Voltando na lógica de mangá, de quadrinho japonês, é muito comum a gente ver esses padrões de textura acontecendo no fundo ou marcando os tons variados de cinza aqui, tá? Aqui, ó, as pinturas. Uma das características da pintura a óleo é que ela não seca por nada desse mundo. A coisa mais difícil é fazer uma tinta a óleo secar. Ela demora para secar. Então, porque ela demora para secar, um aspecto muito comum da tinta a óleo é você poder misturar enquanto pinta os tons. Então aqui, ó, se eu for com muita força com o meu pincel, eu estou colocando verde. Mas se eu for levinho, eu estou misturando os tons. Então isso é muito a cara da tinta a óleo ainda úmida, ainda tipo, né, interessa. E esses pincéis, eles também simulam um pouco da cerda, né? Então, para eu transformar isso aqui numa pintura gradiente lisa, não é difícil porque está misturando cor. Mas ele me dá uma sensação bastante realista da pincelada na superfície. Né? Então a gente tem uma família aqui de pincéis a óleo. A gente tem uma família de pincéis a aquarela, né? Então deixa eu dar um clear aqui. A aquarela é uma tinta à base de água muito translúcida mesmo. Né? Deixa eu pegar aqui um tom mais escuro. Então, para a gente trabalhar com aquarela, o que a gente faz a gente vai sobrepondo as pinceladas. Né? Deixa eu pegar aqui um.
Deixa eu ver qual desses que é legal. Eu gosto de todos, mas eu queria um que desse um efeito mais impactante. Acho que esse aqui é o mais impactante mesmo. Deixa eu... Esse vai ser o mais impactante. Então, se eu vier esfregando aqui, toda vez que eu esfregar, ele vai deixar um pouquinho mais de opacidade. Ele mistura um pouco com o pigmento de baixo, né? Então, a gente, numa tinta mais opaca, guache, acrílica, óleo, eu consigo vir da cor escura e clareando com tintas mais opacas. Então, eu consigo fazer pegar uma tela preta e ir pintando com tinta branca, né? E clareando. No caso da aquarela, você tem que sempre começar na superfície clara e ir escurecendo, né? Então, você tem essa diferença. Então, quando a gente faz desenho com aquarela, porque ela, de novo, custa a ficar escura, a gente faz desenhos que tem uma leveza muito grande, né? Alguns jogos como Child of Light, por exemplo, eles emulam no cenário o acabamento de aquarela, né? Para dar esse tom mais leve, né? Mais suave na coisa. Então eu tenho uma lista aqui de pincéis de aquarela. De novo, eu não vou cobrir todos os pincéis, não. É pincel pra caramba que tem aqui no Krita, né? A gente tem pincéis com textura, igual eu falei, né? Falam lá do mangá, né? Tem pincéis com textura, né? Que vão me ajudar a chegar no resultado mais rápido, às vezes, de uma pintura. Mas a gente tem essa lista gigante de pincéis aqui, que vocês podem e devem explorar, tipo assim, para ver o que funciona. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa coisa da linha. Qualquer pincel desses, em teoria, dá para fazer a linha, né? Eu tenho tipo um tanto de pincel diferente aqui, algum deles deve me ajudar a fazer essa linha. O que talvez eu tenha que fazer é ajustar o tamanho desse pincel para ele poder ficar mais adequado para mim. Deixa eu reduzir a opacidade aqui, só para vocês verem que eu estou fazendo uma linha aqui, né? E como eu não tenho obrigação nenhuma de imprimir essas tiras, se eu pegar qualquer pincel desses para poder fazer a minha marcação de linha, não está errado, entendeu? Então, vamos pegar pincéis diferentes e marcar a linha com pincéis diferentes. Eu também não tenho que fazer limpinho não, tá? Eu não tenho que fazer isso limpo, como se... Né? Nem tem que ser inteiriço. Na verdade, nem tem que ser inteiriço isso aqui não. Pode ser quebrado mesmo, né? E eu deixar, tipo, as manchas que eu vou colocar depois, né? Sugerirem esse formato. Outra coisa, eu estou usando um verde. Não sei se isso é o melhor, mas... Tá ótimo. Vamos tentar outro pincel. Deixa eu pegar um desses que é de pintura a óleo. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Eu vou pegar um roxo desse aqui, porque o peixe é roxo. E vamos fazer uma coisa. Deixa eu reduzir o tamanho aqui e vamos ver como que fica a linha usando isso aqui, né? Esse aqui não vai me dar falha na linha, ó. Esse pincel aqui não me dá nenhuma falha na minha linha. E ele dá um jeito meio gordinho na linha, né? Tá me dando um trejeito meio gordinho. Ele é da família da pintura a óleo. Então, provavelmente, se eu pegar aqui para misturar, né, eu consigo fazer... tipo um reforço que não perde o roxo totalmente de baixo, né? E aí, tipo assim, vamos lá. Os dois desenhos eles são muito parecidos, né? Os dois acabamentos que eu estou falando são muito parecidos. Mas vocês conseguem perceber a diferença de leitura de um para o outro? O que, que um comunica e o outro comunica? Né? Deixa eu pegar o acabamento mais tradicionalzão que eu faço, que são as penas de nanquim, que é
o suco do quadrinista, né? Eu quero uma mais dura que essa. Deixa eu ver. Cadê a minha? Deixa eu ver. Vários são legais. Mas. Ah, tem essa pena aqui, é legal. Ela é literalmente uma pena no ícone dela. Então, dá pra ver que a variação de espessura ela tem um peso maior aqui. Você consegue ver a variação de espessura fazendo. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vou preencher isso aqui. Então, vamos afastar aqui e ver os três acabamentos. Você consegue ver que, tipo assim, cada um deles vai me dar uma sensação diferente. Só mudando o traço ele já me dá uma sensação diferente. O primeiro, ele é mais fragilizado, porque a linha é falha mesmo, ele é mais trêmulo, e talvez se eu quiser mostrar uma insegurança maior, talvez seja bom eu usar essa linha. Enquanto que essa linha outra, ela é mais pesada, mais dinâmica, talvez se ele tivesse numa situação de ação mais brusca, talvez ficasse mais interessante para usar a linha mais pesada, né, porque está dando um peso maior. Essa linha aqui, ela está meio com pouca convicção, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que isso aqui mostra alguém fragilizado, isso aqui mostra alguém em dúvida, né? Então, dá uma sensação diferente, né? Dá uma sensação diferente, né? Considerando a narrativa desse quadrinho, eu não sei qual que seria melhor, né? Tipo assim, aqui é uma pergunta, né? Aqui é uma dúvida, aqui é um susto e aqui é tipo quase que uma opressão, né? Então talvez essa linha mais delicada ficasse melhor no último quadro, né? Talvez aqui o acabamento fosse melhor, né? Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu pintar qualquer coisa aqui no fundo, né? Só para ver o que funcionaria de cor aqui. Deixa eu ver Eu vou desligar essa linha por enquanto, né? Deixa eu fazer uma variação de pinturas aqui. Se eu for pensar narrativamente nessa tira, ele quer saber se é uma aula e ele assusta com acabamento. Então, o acabamento talvez seja onde eu quero a coisa mais gradiente ao redor, para dar um destaque grande nele, né? Então, e eu quero variar o acabamento em todos os quadros, porque eu não quero perder o fato de que ele está falando sobre acabamento, né? Então, eu quero manter essas marcações que eu fiz aqui de algum jeito. Vamos lá. Tá. Eu provavelmente, para poder fazer as próximas pinturas, eu vou usar a seleção para não correr risco de vazar no que já está pintado aqui. Será que eu consigo fazer tudo com texturas? Será que eu consigo experimentar? Vamos pegar uma cor bem diferente. Vamos fazer um verde. Depois eu defino se as cores são essas mesmas. Eu não preciso definir a cor agora, né? Eu posso... Ah, essas aqui são manchas muito loucas. Talvez eu queira que isso vá para o lado do azulado. Não, se é uma tira sobre acabamento,
Então aqui eu tenho uma coisa que é linha achurada e aqui uma coisa que são manchas, né? Já tem duas diferenças aqui. Né? Deixa eu pegar minha seleção, vamos movê-la para cá. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui de pincel. Eu estou usando esses que são texturas porque vai rápido, tá, gente? Tem isso aqui. Deixa eu ver como que isso aqui funciona. Esse aqui está cuspindo formas para mim, tá, gente? Um pó laranja. Mais saturado. Acho que aí eu vou puxando pro azul. Talvez eu queira... Vamos lá. Vamos sujar isso aqui primeiro. E aí, deixa eu voltar com esse cara aqui. Acho que eu vou só bater umas formas aqui. Um tom de confusão, né? E aí, vamos pegar aqui mais um quadro. Esse aqui é onde ele está mais abandonado e triste. Então talvez esse tenha que ser o menos texturizado, né? Se a gente for pensar numa sequência de conclusão, é legal ter esse contraste de três coisas acontecendo aqui e uma coisa mais ou menos não acontecendo aqui. Né? Eu vou pegar talvez um marcador. Deixa eu ver qual que é o tamanho desse marcador aqui. E vou pegar um tom mais clarinho, mais... E aí eu posso pegar um tom mais... Beleza. Pode ser até mais claro que isso aqui. E aí eu vou pegar esses que misturam enquanto pintam. Fazer tipo uma manchinha suave assim. Eu não quero que não tenha mancha, né? Eu só quero que ela seja delicada. Né? Porque aí a gente tem diferença entre uma coisa que vai ficando mais agressiva e volta a ser delicada. E, novo, essas coisas, gente, elas não são planejadas, desculpa, tá? Isso é freestyle mesmo. Então isso eu escrevi a tira no minuto anterior à aula, e rabisquei no minuto anterior na aula, trouxe para cá para ver, tipo assim, como que eu vou resolver esse problema ao vivo, tá? As coisas podem acontecer dessa forma, elas podem acontecer pela sinergia de estou experimentando e fazendo. Né? E em cima dessa experimentação, eu decidi o que vale a pena. Né? Então, eu vou tirar minha seleção. Vou voltar aqui. Então, esse vai ser meu fundo. Eu talvez queira mudar as cores do fundo. Né? Então, tem aquele filtro de ajuste que é o HSV. Eu vou dar uma girada aqui nas cores para ver tipo, o que é interessante para cada uma delas. E talvez eu queira, tipo, por exemplo, essa cor para esse quadro. Talvez eu queira mais avermelhado. Tudo mais para o vermelho aqui, tá? Então talvez eu queira fazer um ajuste para cada um deles, né? Para poder definir né? Então talvez eu queira vir em cada um dos quadros e fazer um ajuste de tom e saturação, né? Então, eu gosto de trabalhar com contraste que me ajude a
contar a história, então tem um macetinho que dá para fazer que é tipo ir avermelhando e cair nesse azul clarinho, que é tipo você vai avermelhando o negócio, isso, de repente você cai numa coisa diferente. Contraste é sempre bom, né? Contraste é sempre bem-vindo. Que eu acho que se eu fizer só por aqui e pela saturação, eu não vou conseguir o que eu quero. Então eu estou pensando em usar o Colorize, porque ele vai me dar um tom de cor só em todo mundo. Aí aqui, vamos pegar essa seleção aqui, vamos jogar ela para cá. Filter, Adjust. Vamos de novo HSV, Colorize de novo. Quero jogar isso para o vermelho, mais saturado, um pouco mais claro. E aí aqui, esse terceiro quadro aqui, eu gostei que ele tem Adjust, HSV Adjustments. Tem como deixar ele mais avermelhado, sem perder esse verde esquisito ao redor, porque eu acho que já é tipo o ponto de virada. Né? Aí, o que acontece? Eu gosto de marcar a linha para poder definir o personagem mesmo. Eu tenho dificuldade em pintar com forma. Então eu gosto de desenhar a linha para poder ficar mais fácil preencher com baldinha, essas coisas mesmo, tá? Uma coisa que eu talvez precise aqui nesse caso, talvez eu precise fazer as massas de cor primeiro do personagem para definir o contraste deles em relação ao fundo. Então eu gosto de fazer a linha, mas talvez eu tenha que fazer a massa para poder definir esses aspectos. O que vai acontecer com isso? Tá? O que isso quer dizer na prática? Se eu definir uma metodologia que é mais fácil no processo, essa metodologia é que eu, se eu fosse um diretor de arte, ia passar para todo mundo. Eu ia falar, quando você desenhar, pinta o fundo primeiro, marca a forma da cor, depois faz a linha. Quando a gente vira diretor de arte, a gente define os pincéis que a pessoa usa, as paletas que as pessoas usam, a gente define as formas que as pessoas podem desenhar e também o workflow de desenho. Então, essa experimentação, ela não é tipo pura e simplesmente, desenhando e não estou pensando nada. Não, pera, o que vai ser mais fácil aqui? É mais fácil eu definir as cores agora ou depois? O que é melhor para mim? Né? Então, talvez aqui no caso, eu acho que porque o meu fundo é muito texturizado, eu vou querer que as cores do personagem sejam bem lisas. Né? Então, talvez eu queira desenhar a forma para poder definir logo essas cores, qual que é a cor do peixe em cada quadro. Ele não tem que ser a mesma cor em todos os quadros, talvez fique esquisito. Né? E eu vou fazer isso meio rapidinho, né, porque a gente não tem tanto tempo assim. E rezar para ser o bastante para vocês entenderem. E rezar para ser o bastante para vocês entenderem. Opa, eu já tenho as camadas que eu quero. Eu já tenho. Já está aqui. Então eu quero só dar um zoom, só para facilitar minha vida. Deixa eu ver se está opaco bastante. Eu vou fazer uma cor qualquer aqui. Novo, eu não estou tão preocupado com o acabamento disso aqui, não. Eu estou realmente pensando qual que é a cor base que eu quero para o peixe. Um macete que eu fiz também é que todos os peixes eu peguei o mesmo desenho e editei. Então todos eles têm meio que a mesma forma, né? Então isso vai me ajudar a pintar, né? Select, Grow, Edit, Fill, Reform, Color. Então,
eu posso começar a comparar essa cor com o fundo, né? E ver, tipo assim, vai ter contraste bastante para isso acontecer, né? Deixa eu pegar esse camarada aqui, ó. Vamos editar, copiar, editar, colar. E deixa eu mover ele aqui para outra, né? Deixa eu ver como é que está isso sobre o desenho, né? Posso duplicar de novo, né? E aí mover isso para cá. Então eu copiei os três aqui. Esse aqui é diferente, né? Vamos desenhar ele, já que ele é diferente. Novo, eu não estou preocupado ainda com a qualidade da linha, não. Eu estou só querendo finalizar esse Select Row, finalizar essa massa. Como eu estou no modo tablet, eu estou sem atalhos de teclado, tá, gente? Eu estou usando sem o teclado, eu estou no modo tablet aqui, então nenhum teclado para o Dan. Né? E aí, vamos lá. Eu escolhi essa cor sem fazer a menor ideia se ela vai ser uma cor boa pro meu trabalho, né? Então, agora é hora de... Vou juntar todo mundo aqui. Merge, layer below. Merge, layer below. Agora tem um com os 4. E aí eu vou usar de novo a seleção para poder definir qual cor que é legal aqui. Só que eu não preciso mais usar o colorize não, né? Eu posso trancar aqui a transparência, né? E ir testando com cores mesmo, selecionando as cores e dando um fio, né, para ver tipo, qual cor que vai me dar um contraste melhor, tá? E qual que é, de novo, a narrativa mais adequada para a sequência de cores no caso dessa tira, né? Não seria diferente se fossem cartas, entendeu? Se fosse carta não ia ser diferente. Eu estou fazendo ilustrações para cartas. E eu estou pegando uma ilustração base e testando várias cores. Né? Aquelas cores que eu cheguei naquela outra carta foi através de teste. Mas sempre dá para testar um pouco mais, né? Sempre dá para explorar um pouquinho mais. Então aqui, ó, quais são as minhas questões cromáticas aqui de finalização? Eu quero usar cores próximas, ou seja, fazer cada um dos quadros ter mais ou menos a paleta, né, mais ou menos monocromático, ou eu quero fazer um contraste absurdo, né? Porque se eu estou usando laranja, tons de laranja, né, por aqui, vamos pegar, inclusive vamos pegar esse tom aqui. Se eu estou usando por aqui, então o oposto dessa cor seria os azuis. Então eu pintar esse peixe de azul aqui, ó, seria eu fazer o contraste complementar. Ou seja, são as dois opostos do disco. Eu vou estressar a sua retina ao máximo. E talvez seja bom porque não parece que ele está bem. Então parece que é melhor eu fazer um contraste mais saturado, mais exagerado nos quadros e deixar o monocromático por último, quando a coisa dá um tom abaixo. Então, de novo, é uma narrativa onde você já começa no clímax e chega no anticlímax. Né? Eu estou tirando o impacto no final. Né? Eu vou só clarear um pouco mais, que eu acho que vai funcionar melhor. Acho que vai dar um pouquinho mais de leitura. E, novo, pro amarelo pode ser mais para cá, na verdade. Pode ser mais isso aqui mesmo. Vou deixar mais aqui porque é amarelo. O azul mesmo, isso aqui vai vir pro laranja.
Então vai dar um contraste aqui. E aqui o vermelho, o contraste do vermelho é por aqui. Então eu estou variando nos tons nessa faixa e estou pegando tons complementares nessa faixa. Né? Então isso vai me dar tipo uma base para né, estourar mais o contraste aqui. Eu ainda não tenho a minha linha final, mas mesmo sem ela final, já está interessante. Já está interessante. Ela rabiscadinha assim, ó, já está interessante. Essa daqui que ficou mais apagada é que talvez eu queira tratar ela, né? Então, deixa eu ver se eu pego um tom um pouco mais escuro. Porque eu estou falando de acabamento, talvez faça sentido ele ficar mais finalizado a cada quadro. Talvez essa seja uma boa narrativa. E no final ele está finalizadinho, né? Então essa talvez seja uma boa tira. Eu ainda tenho que pensar no texto, ainda tenho que pensar nas cores do texto. E provavelmente as cores do texto vão seguir esse mesmo espaço. Só que infelizmente eu não tenho tempo. Porque a gente tem só 10 minutos de aula, eu tenho que fazer chamada e tudo mais. De novo, isso é uma demonstração de processo muito rápida. Que eu espero que vocês consigam levar alguma coisa disso para pensar no acabamento das peças de vocês. Que vocês consigam pensar em ler melhor os materiais, ler melhor os conteúdos e pensar um pouco mais a fundo. Porque, como eu falei, esse é um conteúdo muito denso. Finalizar e aprender a finalizar é um conteúdo muito denso. A pessoa pode passar a vida inteira especializando em só um material. A pessoa pode ser especialista em aquarela, por exemplo. Ela pode passar a vida inteira usando só um brush do Krita. Né? Eu conheço um pintor que só usa pincel redondinho. Ele não usa nenhum outro pincel a não ser o pincel redondinho, que é esse que é esse daqui. Ele usa só esse pincel para tudo. Tudo que ele faz. Ele desenha de tudo com esse pincel. Ele especializou nesse pincel. Então quer dizer que tem muita coisa para você especializar em qualquer um dos tópicos. Né? Você fala assim, se eu quero especializar em pincel redondo do Krita, pode. Você vai conseguir ficar a vida inteira especializando nisso? É possível. Né? Então, mas eu acho que inicialmente é um processo de experiência. Você se dá a chance de errar, de fazer feio, de testar vários para ver onde você começa a sentir mais conforto. É muito comum a gente achar que está desenhando mal antes mesmo de explorar as variedades do nosso desenho. De forma, de estrutura, de design, de material, de acabamento. É possível que para cada um de vocês exista um caminho diferente de desenho que torne seu desenho bom e funcional para o que você quer. E talvez não seja o desenho que você admira, que é muito importante. Às vezes o desenho que a gente faz bem não é o desenho que a gente quer fazer. É o desenho que acontece da gente fazer. Né? Eu fiz Belas Artes, eu queria fazer uns personagens humanoides muito loucos, desenhar uns super-heróis muito loucos, né? E eu acabei desenhando um peixe minha vida toda e vou continuar desenhando. Não é o desenho que eu esperava fazer, mas é o desenho que eu acabei fazendo. E bobagem é ficar brigando com isso, falar assim, nossa, a minha arte nunca vai ser valorizada. Não é isso. É tipo, eu ver, tá, se essa é minha mídia, se essa é a minha técnica, se esse é o meu processo, então vamos explorar, vamos ver o que eu consigo fazer isso. Até onde eu consigo ir com esse negócio? Até onde eu consigo me safar com esse peixe? Né? Então eu já tenho 2 jogos com ele, 5 livros. Tá bom, eu posso tentar fazer mais. Mas já está bem legal, né? Já é bastante massa. Tem perguntas pelo que eu vi? Tem mão levantada? Diga. Quais outros programas você utiliza além do Krita nos seus trabalhos assim, pessoais? O Krita, na verdade, ele aqui é o meu marginal, né, tadinho? Ele é seu. Ele aqui é meu plano B, Tá, assim. certo? Não, ele é meu plano B. O Krita é meu plano B. Adoro. Uso ele desde 2007, eu acho, assim, nas primeiras versões. Acho ele incrível, mas o meu carro-chefe de trabalho é o GIMP. Assim, é o GIMP, esse é o meu carro-chefe. Então, assim, eu faço 90% dos meus desenhos no GIMP.
Não tem uma diferença gritante que eu falo assim, ah, você tem que usar o GIMP é melhor. Essas coisas de, né, mas o Photoshop é melhor. Isso é bobagem, cara. Isso aí, tipo assim, o software que você se sente confortável é o melhor, sabe? A pessoa vai comprar um iPad, vai usar o Procreate, vai fazer tudo no Procreate, eu vou falar que o Procreate é pior do que o Photoshop. Ou então, né, ah, mas é porque não tem os recursos, mas o cara tá desenhando lá, velho. Ou então um cara que desenha tudo no papel e lápis com grafite vai ser pior do que desenhar no software. Então, você, não, se você não tem conforto numa ferramenta e não está conseguindo encontrar esse conforto e trocou de ferramenta e achou conforto, parabéns. Você está no caminho certo, né? Não dá para ficar também dando murro em ponta de faca, tá? Então, esse é meu software principal para desenho, de uma forma geral. O segundo carro-chefe, né? Porque, vamos lá, o meu carro-chefe de desenho, mas o meu carro-chefe de trabalho, por causa de animação, essas coisas, é o Blender. Então, se eu vou pensar no volume de trabalhos que pagaram minhas contas, o Blender é o software que mais pagou conta para mim, né? Foi onde eu fiz animação. Então, eu tinha uma dinâmica muito forte de desenhar no GIMP e animar no Blender. Desenhar no GIMP e animar no Blender, porque tem uma dinâmica boa, inclusive meu mestrado é em cima disso, que é animação de recorte, então é minha ferramenta de escolha, né? Então, assim, se eu for pensar as coisas que eu fiz na vida, né? Meus softwares de escolha estão quase todos aqui. Olha que beleza! Os motores de jogos, software de música, software de desenho animado, que eu estou começando agora, que eu estou absorvendo, mas o meu trio parada dura aqui é o Blender como software 3D, animação e etc, faz mil coisas. O GIMP como software de desenho, né, de ilustração. A animação também, eu consigo fazer animação no GIMP. E a Godot como motor de jogo tem sido meu carro-chefe. Aí o LMMS para fazer música, mas eu não sou músico, então, apesar de ter um disco lançado lá no itch.io, eu não sou músico, não. Né? Eu sou só metido. Mas tem outros softwares que eu gosto e que eu acho que são massa. O Inkscape, eu fiz muita coisa no Inkscape. Tudo que é vetorial, tem que ser vetorial na vida, eu fiz no Inkscape. Ele sempre foi meu apoio para interface gráfica de jogo, é bem bom. Então, eu usei o Inkscape para muita coisa. Deixa eu ver o que tem aqui de... tipo assim, eu uso coisas gráficas, né? Tipo, Audacity para capturar áudio, Office para coisas de Office, não tem nada, LibreOffice para coisas de Office. Acho que não tem tantos programas que eu uso no final das contas, não. Deixa eu ver aqui na minha pastinha de aplicativos se eu pulei algum. O LibreSprite é legal fazer pixel art, mas eu faço no GIMP também. Vai ter muito disso. Ah, esse aqui faz pixel art. Pô, mas eu faço no GIMP. Ah, esse aqui faz animação. Pô, mas eu faço no GIMP. Então, mas, de novo, eu não vejo diferença dele que justifique eu falar, vocês têm que trocar, ou então o Krita é pior. Não, não, eu acho que o Krita, ele tem ele tem uma abordagem para a interface que eu acho que vai ser mais fácil vocês pularem dele para outros softwares da indústria. Eu acho que esse que é o ponto. Eu não gosto tanto da abordagem da indústria, então por isso que eu acho que eu uso o GIMP. O GIMP ele é um pouquinho mais didático e um pouquinho mais correto nas abordagens técnicas. Então ele é um software de muito com o vocabulário muito correto o tempo todo. E na indústria não é assim que funciona, né? Na indústria a gente está fazendo gambiarra, né? Então, um exemplo que eu gosto de citar é que o Krita, ele permite que você salve JPG. Só que não existe salvar JPG num arquivo que você tem camada. Se você salvar um JPG com camada, você está perdendo as camadas. Como é que você salva informação e perde informação ao mesmo tempo? Isso é um erro de vocabulário. O único software que não erra esse vocabulário é o GIMP. O GIMP não deixa você salvar um arquivo no formato que você vai perder informação. Então você só salva no formato dele. Quando você tem que mandar para outro formato, ele põe no exportar. E é o único software que mantém isso perfeito. Você não consegue salvar um arquivo e perder informação. Não existe essa possibilidade no GIMP. Isso é o tanto que esses caras são caxias. Isso é o tanto que eles são nerd. Né? Então eles são muito certinhos nas coisas. E os outros softwares não, eles põem salvar, aí você salva um JPG, aí cadê minhas camadas? Perdi. Acontece. Mas enfim, deixa eu parar essa gravação. Espero que ela seja útil. Né? Gravei 1000 coisas aqui, né? Mas eu tenho que fazer chamada. E quem estiver vendo isso aqui, de novo, espero que seja útil para alguém. Né? Vamos descobrir se vai ficar público ou vai ficar privado em breve. Diga, Fernanda.
Isso, no Canvas com certeza. Aí queria falar que você como fala, daquela carta, você mostrou um nome que parecia uma personagem do Coringa, Arlequina. Na verdade, a Arlequina é baseado nos jesters, né? Nos bobos da corte. Então, ela é baseada nisso também. Então, a gente está indo na mesma fonte, né? Aqui a capa é o tolo. É o tolo, é. O fool.